Este mês começa a campanha Novembro Azul, movimento mundial para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. No Brasil, a doença é a segunda mais comum entre os homens. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, só este ano, a previsão é de mais de 68 mil novos casos da doença. E para falar sobre o assunto, o Jornal da Câmara recebe o Dr. João Navarro, oncologista e colaborador do Instituto Vencer o Câncer. Doutor, muito obrigada aqui pela presença, boa tarde. Quais são os tipos de câncer de próstata? Boa tarde, eu que agradeço pelo convite e a oportunidade de falar desse tema tão importante. Os tipos de câncer de próstata, basicamente, o adenocarcinoma é o mais comum. A gente tem mais ou menos 90% dos casos sendo adenocarcinomas, que são os tumores mais parecidos com a glândula na sua condição original. Existem alguns outros tumores com um pouquinho mais de agressividade, que são os sarcomas, os carcinomas de pequenas células e os linfomas, mas que são tumores, felizmente, mais raros do que o adenocarcinoma. E doutor, quais são os sinais e os sintomas que indicam a presença de um tumor? Bom, na verdade, nós temos alguns sintomas que se apresentam ao longo da evolução da doença. Geralmente, nos sintomas iniciais são mais relacionados ao trato urinário, então, o paciente que tem uma dificuldade para urinar, uma redução do jato, da força do jato urinário, o paciente que tem um aumento da frequência com que ele urina, que urina muitas vezes, principalmente no período da noite, se acorda múltiplas vezes para urinar. E também temos alguns sintomas que são relacionados a um avançar maior da doença, sintomas como dor pélvica, eventualmente presença de sangramento na urina ou nas fezes, pacientes que têm inchaço nas pernas, isso pode significar uma doença já mais avançada. O câncer de próstata ele é uma doença que progride lentamente? De um modo geral, sim. Se a gente for observar os adenocarcinomas, eles são tumores com um crescimento geralmente indolente. É claro que tem diversos graus de diferenciação. Os graus menores são aqueles que o paciente tem um curso bastante indolente de doença e muitas vezes não precisa fazer nenhum tipo de tratamento em especial, mas aqueles pacientes que têm graus mais avançados ou com doença mais localmente avançada necessitam de tratamentos mais específicos e mais desenhados para o ataque à doença. E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico definitivo é feito através da biópsia. Existem alguns meios que a gente pode fazer a partir da presença de sintomas, principalmente os sintomas urinários. A gente pode desconfiar da doença e tentar fazer o diagnóstico através de meios de imagem. Então, geralmente, a ultrassom prostático, o exame com o urologista, que é o exame de toque retal, e o PSA, que é a dosagem sanguínea do antígeno prostático específico, que pode, em alguns casos, demonstrar um aumento, uma elevação concordante com o diagnóstico de câncer de próstata, mas o diagnóstico definitivo é apenas com a biópsia. Doutora, a gente está no mês de novembro, Novembro Azul. Qual que é a importância da prevenção, E a partir de qual idade também os homens devem fazer os exames? Os exames de prevenção para câncer de próstata, eles são um pouco controversos, mas a gente tem basicamente aqueles pacientes com maior idade, que basicamente é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata, então a partir dos 50 anos para a população em geral, uma avaliação com o urologista, uma busca ativa sobre a presença ou não de sintomas e a conversa sobre os riscos e benefícios de se fazer os exames de avaliação precoce, que basicamente são toque retal e PSA a partir dos 50 anos. Para pacientes que têm outros fatores de risco, a gente faria esses exames a partir dos 45 anos. Doutora, ainda existe preconceito em relação ao exame ou melhorou já? Eu acho que é uma luta que a gente vem travando diariamente e aí vem a importância das campanhas de conscientização, como o Novembro Azul, porque a saúde do homem sempre foi um tabu e o homem tem muito mais dificuldade de procurar ativamente o serviço de saúde, procurar o médico. Então é algo que nós temos realmente que insistir ainda, melhorou em relação ao panorama que nós tínhamos talvez há uma década atrás, mas ainda temos muito a avançar e o homem realmente precisa se conscientizar disso, tirar tabus da frente, quebrar preconceitos, paradigmas e ir atrás de sua saúde para que ele possa continuar exercendo a sua função social tão importante. Doutor, o homem, você falou que ele demora, para procurar, eles realmente só procuram quando sentem algo mais sério mesmo, Exatamente. E, infelizmente, a gente pode ter nessa situação já sintomas de doença mais avançada que diminuem em maneira muito significativa as chances de cura.
Então, diagnóstico precoce, a gente consegue curar uma grande maior parte desses pacientes. Pacientes que têm diagnóstico de doenças mais avançadas, a gente tem muito mais dificuldade. Muitas vezes essas estratégias elas não têm mais a intenção curativa, mas uma intenção apenas paliativa ou de controle de sintomas. Por isso da importância da gente conscientizar essa população a procurar seu médico, conversar sobre os sintomas, abrir efetivamente tudo que ele sente para que a gente possa traduzir isso e ver a necessidade real de se fazer algum teste adicional. A maioria dos homens que desenvolvem a doença, né, tem mais de 50 anos. Quais são os outros fatores de risco? Basicamente, a idade é realmente o fator de risco mais importante, mas nós temos também a história familiar de câncer de próstata, especialmente se esse paciente ele teve um parente de primeiro grau, seja o pai ou o irmão, com câncer de próstata, principalmente naqueles com idade de diagnóstico mais precoce, antes dos 60 anos. Nós temos também a raça negra como um fator de risco adicional. Geralmente, esses pacientes desenvolvem uma doença mais precocemente e mais agressiva. Nós temos a obesidade também como um dos fatores de risco, sedentarismo, uma dieta rica, apesar de ser um pouco controversa essa questão da dieta, mas também é possível, alguns estudos mostram uma relação com uma dieta rica em carnes e alimentos gordurosos como possíveis fatores de risco também relacionados ao desenvolvimento da doença. No caso do tratamento, como que ele é feito? O tratamento depende muito do diagnóstico inicial e do quanto a doença ela já está avançada ou não. A gente tem alguns casos de cânceres muito precoces, em que a gente não precisa absolutamente lançar mão de nenhum tratamento específico, a gente pode muito bem acompanhar esse paciente de perto, sem nenhum tipo de tratamento. Para aqueles pacientes que já têm uma doença que ainda é confinada à próstata, e com fatores de risco menores, a gente consegue fazer tratamentos ou baseados em cirurgia ou em radioterapia, associado ou não a tratamentos hormonais. Existem algumas técnicas que são menos invasivas para aqueles pacientes que eventualmente não possam se submeter a tratamento com cirurgia ou radioterapia. A gente tem técnicas menos invasivas de crioablação, de ablação por radiofrequência, enfim, nós temos técnicas mais modernas para conseguir conter doenças de menor volume ou menor tamanho, menos desenvolvidas. Para aqueles pacientes que têm doença avançada, a base do tratamento é sempre o bloqueio hormonal, então a gente pode fazer isso via retirada, orquiectomia, que é retirada dos testículos, ou eventualmente uma castração química, que é baseada num bloqueio hormonal com medicamentos, baseada em medicamentos, e numa etapa ainda mais avançada, a gente lançaria a mão talvez de quimioterapia, de tratamentos sistêmicos mais complexos. E doutor, aumentou as chances de cura do câncer de próstata? A gente tem grandes chances de cura do câncer de próstata, mas de novo, quando a gente tem diagnóstico da doença de maneira precoce. Então a gente consegue curar realmente a grande maior parte desses pacientes quando eles são diagnosticados inicialmente. E infelizmente, aqueles pacientes que deixam os sintomas correrem ao longo do tempo, a gente tem muito mais dificuldade para isso. Portanto, novamente reforçamos a importância de se conscientizar essa população, da importância de relatar os seus sintomas, passar à frente, para que alguém possa traduzir, o médico possa traduzir e fazer os exames adequados para aquele determinado caso. E no caso do paciente que não aceita muito, né, o diagnóstico, buscar uma segunda opinião é falta de ética, doutor? Eu acho que não. Acho que a principal pertinência que o paciente tem que ter em relação à sua saúde. Então, se ele não tem confiança no que foi explicado para ele por aquele determinado profissional, que ele procure um segundo ou um terceiro especialista para que possa ou reforçar aquele diagnóstico anterior ou eventualmente mudar alguma coisa, mas não vejo como uma falta de ética. Realmente a principal preocupação que esse paciente tem que ter é com a sua saúde, a saúde da sua família. Portanto, é válido, acho válido essa segunda opinião, se for assim necessário. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Câmara e por todo esse esclarecimento sobre o câncer de próstata. Foi um prazer, muito obrigado.